Boa noite, irmãs. Tudo bem com vocês? Que saudades, né? Puxa, muitas saudades de todas vocês. Mas que bom, né? Que Deus nos deu essa tecnologia, né? Que mesmo assim, estando cada uma nas nossas casas, né? Assim mesmo nós podemos estar juntas, né? Para matar um pouco as saudades, né? Uma das outras, e também para louvar o nosso Deus, também para nos edificar umas às outras, né? Isso é maravilhoso, né, irmãs? Que bom. É muito bom esse momento junto com que nós temos juntas, né? E eu gostaria de falar um pouquinho da saudade, né? Saudade é um sentimento que vem assim do nosso peito, né? Do nosso coração. E parece que essa palavra saudade só tem na língua portuguesa, né? E a língua, na definição na língua portuguesa, para mim, é a ausência, é aquele sentimento que nós temos de ausência das pessoas que nós queremos estar juntas, às vezes de lugares, né, que nós gostaríamos de estar. Então, é aquele sentimento, né, que a gente tem de estar juntos. E é tão bom a gente sentir, né, a gente ter esse sentimento, né, de ter saudades umas das outras, né. Que saudades da nossa comunhão, né. 4 meses estamos aqui, e separadas, juntas, mas separadas, né? Mas juntas em Cristo Jesus, né? Com o mesmo propósito. Isso é muito gratificante, né, irmãs? Então, eu gostaria hoje de falar, a Marilda, você colocou na tua oração, na oração que você fez para nós agora, tudo aquilo que eu queria falar. Que bom, né? A gente vê o Espírito Santo trabalhando, né? Nos unindo, né? Nesses momentos difíceis que estamos passando, né? Eu gostaria de falar que a gente tenha, nós não somos, não é só esse momento difícil que existiu na Bíblia, né? Quando nós houve outros momentos difíceis no passado, né? E eu gostaria de tirar um pouco de proveito nisso, né, para trazer para a nossa época, né, para assistir que não somos só nós que sofremos, mas outros irmãos no passado já tiveram dificuldades, diferente da nossa de hoje, né, mas eram momentos difíceis também, né, então os momentos difíceis sempre existiram na vida, né, e o tema que eu queria falar hoje é plantar e colher, e esse tema eu me baseei no Salmo 126. É um salmo que eu amo muito, e eu gostaria de pedir agora para a nossa irmã Luciana ler, então, o Salmo 126 para nós, e depois a gente vai falar um pouquinho desse salmo. Então tá, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Obrigada, Luciana. Então, esse salmo, eu não sei quem escreveu, né? A gente não tem, assim, na Bíblia quem escreveu esse salmo, mas pela época que ele foi escrito, que é pela descrição do salmo, eu acredito que tenha sido depois que alguns judeus voltaram da Babilônia, porque ele fala, né, do cativeiro. Talvez alguém que tenha voltado do exílio tenha feito esse salmo, não sei. Mas ele é tão, tão bonito, né? E ele fala, para nós entendermos esse salmo, a gente tem que tirar algumas lições, assim, de outros livros, né?
Jeremias, que foi um dos profetas que viveu na época foi na época de Jeremias, e que o rei da Babilônia veio e invadiu Jerusalém e levou os mais jovens, né? Levou as pessoas mais jovens, as mais fortes, e deixou na terra de Jerusalém somente aqueles que já estavam doentes, fracos, que não aguentavam a viagem até a Babilônia, né? E eles deixaram Jerusalém destruída, destruíram o templo, derrubaram os muros, queimaram as portas. Então, Jerusalém ficou desolada, né? E Jeremias ficou na terra, né? Nessa época, ele fala que ele ficou em Jerusalém. E esses que foram levados para a Babilônia, os judeus que foram levados para a Babilônia, eles ficaram 70 anos no exílio, né? Alguns nem chegaram a voltar mais, porque já, acho que morreram por lá mesmo, né? E enquanto eles estavam lá na Babilônia, eu fico imaginando, assim, a gente não tem, assim, uma descrição muito, né, da história, mas a gente lendo Neemias, Esdra, até a Esther, né, esses livros, aí a gente entende um pouco do que era ser cativo na Babilônia, né? E então a gente lembra, assim, Daniel, né? Daniel. Então, eu fico imaginando, assim, para aquele judeu, que ele é sincero, que ele queria, porque para o judeu, o templo era a presença de Deus no meio do povo. Eles queriam estar perto do templo, porque ali estava a presença de Deus, né? Deus estava lá no Santo dos Santos, né? Que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para render sacrifícios a Deus pelo pecado do povo, né? Então, eles ficavam. Então, para o judeu, se eles estivessem no pátio, né, no átrio que eles falavam, eles estavam felizes, porque eles estavam com Deus, eles estavam com a presença de Deus, né? Nós hoje temos a presença de Deus dentro de nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo hoje, né? A presença de Deus. Mas no Velho Testamento, o templo significava para o judeu a presença de Deus. Eles queriam estar nos átrios do Senhor, eles até temos cânticos, né, que falam isso, outros salmos, né, que falam da vontade de estar, né, na presença de Deus, né? E eles lembravam também, né, na época do rei Davi, que era um reino forte, no tempo de Salomão, né, aquele templo magnífico que eles tinham, né, que Salomão construiu. Então, para o judeu, isso daí, e agora eles estavam lá num lugar distante, né, escravos, e eles teriam vontade. Eles sentiam aquela falta, né, de estar em Jerusalém, de estar perto de Deus, né? E a gente vê, assim, aquelas, né, lembra Daniel na cova dos leões, né, foi nessa época. O Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que foram jogados na fornalha, foi também na Babilônia. Tudo isso aconteceu quando eles estavam no exílio, né? Então, aí, quando chegou 70 anos, né, eles ficaram no exílio. Então, a Pérsia tomou a Babilônia. Então, aí eles ficaram pertencendo ao rei da Pérsia. E o rei da Pérsia era um rei, assim, mais voltado para Deus, né? Ele liberou os judeus para voltarem para Jerusalém. Ele lançou um decreto que todo judeu que quisesse voltar para Jerusalém poderia voltar. Então, alguns tomaram a decisão de ficar lá, né, como foi o tio da Esther, né? Esther continuou morando lá, mas outros voltaram para Jerusalém, né? Voltaram junto com Esdra e mais Zorobabel, né? Voltaram para Jerusalém. Então, esse salmo começa a contar da alegria, que quando eles receberam a notícia que eles podiam voltar para Jerusalém, eles ficaram muito felizes, né? Porque
porque eles estavam ali sofrendo e queriam voltar para a terra deles. E aí eles ficaram muito felizes com a notícia. Então, aí por isso que diz que a nossa boca, assim, que fala que muitas grandes coisas fez o Senhor por eles, né, por esse povo, e até os outros, pessoas que moravam na Babilônia, que talvez também tinham vindo de outras terras, né, que tinham sido trazidos também, eles começaram a falar, nossa, olha que grande coisas Deus fez por esse povo, né, como se Deus é forte, né, então eles voltaram felizes para Jerusalém. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, a terra estava destruída, né? A Jerusalém destruída, o templo não tinha mais, os muros caídos, né? As portas queimadas. Jerusalém era um lugar que qualquer pessoa podia invadir, qualquer povo podia entrar, eles não tinham segurança, né? Então, por isso que fala, né? Quando ele fala, né? Semeando e chorando, né? Quando fala semeando e chorando, é que eles tiveram que trabalhar muito, eles sofreram para reconstruir Jerusalém, né, novamente, né? Veio Neemias e a gente, lendo todos esses livros, a gente vê, né, a trajetória, né, de como foi depois do cativeiro, né? E como eles reconstruíram novamente, então daí eles cantam, a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo, né? Então, eu acredito que esse salmo foi escrito mais ou menos nessa situação, retratando essa situação do tempo da Babilônia, né, no tempo que o povo estava lá, escravo, lá na Babilônia, né. E é interessante que esse salmo, ele é um salmo de romagem, né, diz, nós temos mais ou menos uns 15 salmos na Bíblia, não sei se vocês já perceberam, que se chamam salmos de romagem. Esses salmos, geralmente, eram cantados quando os povos subiam para Jerusalém, né, nas festas, naquelas festas que todo ano os judeus iam para Jerusalém para as festas, então eles iam em caravana, por isso se chama Salmo de Romagem, né, que vem da palavra romaria, né, e eles subiam cantando, e esse era um dos salmos que eles cantavam, subindo para Jerusalém. Então eu lembro assim da época de Jesus, né, quando Jesus subiu com Maria e José para Jerusalém. Então, todo ano eles subiam para Jerusalém, e o povo ia cantando esses salmos, né, cantava aquele salmo 121 também, né, que Deus guarda a minha entrada, a minha saída, né, então, eles às vezes passavam nessas romarias, nessas viagens, eles levavam dias para chegar até Jerusalém, né, então eles dormiam, acho que levavam tendas, né, para dormir, iam caminhando, e passavam às vezes pegavam tempestades, né, chuva, sol escaldante, né, então era uma viagem difícil, porque eles iam, geralmente a maioria ia tudo a pé, né, e eles iam assim cantando e orando, né, e eu imagino assim, né, o povo subindo e cantando esses salmos, né, e esse salmo 126 era um desses que eles cantavam, né, e eu gosto desse salmo, porque ele fala para nós, ele fala da semente, né? Plantando e colhendo, né? Então, plantar e colher, para mim, isso lembra a esperança. A esperança, né? Porque quando o lavrador lança uma semente na terra, ele tem esperança de colher, não é assim? Então, é um salmo que me traz esperança. Então, aquele povo, quando estava lá na Babilônia, eles estavam longe do templo, eles estavam impedidos de louvar, de adorar a Deus no templo. E agora, isso lembra o quê? Lembra nós hoje, né? Nós aqui estamos também impedidos de estarmos em comunhão, todos juntos lá na nossa reunião, né? Então, mas nós temos a esperança. Ai, caiu sozinho. Só um pouquinho aqui. Pode continuar falando. Deu um probleminha aqui, mas já está. Isso, pronto. Então, isso lembra para nós, né, o que nós estamos passando hoje, né? As saudades de estarmos com os irmãos, de estarmos louvando tudo junto, né?
Mas o bom, né, é que a gente tem essa tecnologia, né, como eu estou falando, Deus é tão bom que isso aconteceu justamente numa época que nós já temos, né, essa tecnologia, né. Então, nós eu fico, nossa, maravilhada com esses esforços desses irmãos para fazer o culto para nós, né, para a gente ter as irmãs que fazem a reunião, né, como isso é maravilhoso para nós, né, tudo isso são pessoas, estão assim, todo mundo, assim, se propondo, né, de estarmos juntas, de estarmos edificando umas às outras, né, e isso é maravilhoso demais. Então, como eu estava falando da esperança, né, então, nós temos esperança, né, os cristãos, nós não podemos ficar desesperados, né, a situação é difícil, estamos sofrendo, temos, como bem lembrou a Marilda na oração, né, de irmãos que estão doentes, outros desempregados, outros com salários reduzidos, né, várias coisas, né, não podemos nem, é difícil, né, não podemos nem, uns dias atrás a Bruna veio aqui na nossa casa, e a gente nem pôde receber ela, né, nossa, sempre é uma alegria a gente receber os irmãos na nossa casa. Patrícia já veio aqui também, ficou lá no portão, né? Então a gente está vivendo momentos difíceis mesmo, né? Mas temos esperança, né, irmãs? Esperança que dias melhores virão, né? Como diz esse salmo, né? Então, vamos plantar, né? Vamos plantar, né? Eu queria falar, então, hoje, de nós plantar e colher, né? Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós plantamos sementes boas, nós vamos colher bons frutos. Mas, se não for uma semente boa, o fruto não vai ser bom, né? Então, vamos plantar e colher, né? Vamos plantar. De uma forma ou de outra, nós vamos estar plantando. Mas nós que temos esperança no nosso Deus, só podemos plantar semente boa, né? Não tem outro. Nós é só aquela semente boa, né? A semente do amor, semente da paciência, né? De palavras, de falar, encorajar os nossos irmãos. Essa semente que nós vamos plantar, né? E vamos colher, né? É disso que eu gostaria de falar hoje um pouco, né? Eu gostaria, se a Luciana puder ler agora para nós, Tiago, capítulo 4, no versículo 5 ao 8, Tiago fala, né, do lavrador. Dona Sônia, acho que é Tiago 5, né? Do 7 ao 8. 5, eu falei 4, né? 5. Isso, 5, então. De 5 ao 8, isso mesmo. 7, né? 7 a 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãs, essa passagem, né, Tiago fala do lavrador, né? É aquilo que eu falei. O lavrador, ele lança a semente e ele fica esperando as chuvas, né? E eu gosto dessa passagem. Tem uma tradução que é diferente um pouquinho do que a Luciana usou. Ali fala das chuvas de outono e as chuvas de verão. Eu gosto daquela tradução que fala da chuva ser o dia, né? É a mesma coisa, só as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo, né? A chuva ser o dia é aquela chuva que vem no tempo certo, quando a planta está pedindo, né, aquela chuva para ela poder desenvolver o fruto, para ela dar uma boa colheita, né? Ela vem no tempo certo. Nós, quando plantamos,
a semente espiritual, a semente que vem de Deus, aquilo que nós temos de bom dentro de nós, ela vai dar o fruto no tempo certo. Porque Deus tem o tempo certo das coisas. Ele faz tudo no tempo certo. Ele não chega antes e nem chega atrasado. Ele chega no momento certo. Às vezes nós estamos orando, estamos pedindo, e nós estamos achando que está demorando, que Deus não está nos atendendo. Irmãs, ele sempre chega na hora certa, no tempo certo. Vocês podem crer no que eu estou falando. Então, eu gosto de pensar nessa chuva ser o dia. É aquela chuva que chega na hora certa, na hora que a planta está pedindo, que ela tem que desenvolver aquele fruto para dar uma boa colheita. E quando a chuva chega, a planta, os frutos desabrocham e a colheita é farta. Né? Então, Deus sempre chega na hora certa. Ele nos atende no momento certo. Né? Então, vamos plantar, né? Eu fico pensando, mas esperança, nós temos que pensar. E eu gosto de pensar que Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. E eu poderia falar muitas passagens, mas eu quero falar só dois pontos. Eu acho que são muito, muito importantes. Eu gostaria de ir lá na época do dilúvio, no tempo de Noé, né? Luciana, faz favor, Gênesis capítulo 8, no versículo 20, até o final do capítulo, e depois o capítulo 9, do 12 ao 17. Tá. Então, Gênesis 8, do 20 ao 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Deixa eu só comentar agora, depois você lê a próxima, tá bom? Tá. Então, vocês vejam a promessa que Deus fez, né? Quando eu falei para vocês, né, dos tempos difíceis. Que tempos difíceis, né, foram aqueles do dilúvio, né? Noé e a família dele dentro daquela arca, tudo, né? Mas quando ele saiu da arca, depois que a terra já estava seca, saiu ele, a família, os animais, e ele ergueu um altar de sacrifício a Deus, né? Ele ofereceu esse sacrifício. E diz essa passagem que quando Deus sentiu aquele aroma, né, daquele sacrifício que estava subindo até ele pegou e falou com Noé, né? E ele fez essa promessa para Noé. Ele falou que nunca mais ele iria destruir a terra como ele fez com o dilúvio, né? Jamais mandaria encher toda a terra com água como ele fez no dilúvio, né? E ele falou que teria plantação, semente, né? E colheita. Semente e a colheita, né? Plantação e colheita. Frio e calor. Verão, o inverno e o verão. O dia e noite. Irmãs, isso nunca passou, nunca cessou. Já faz mais, acho que uns 6.000 anos que foi feito essa promessa, não é? E até hoje, Deus é fiel. Deus está cumprindo o que Ele prometeu, né? Ele nunca falhou. Nós, às vezes, falhamos, né? Mas Deus não falha. Deus é fiel. Ele fez a semente, né? Da semente faz a plantação, e o homem colhe, e planta, e colhe, planta, e isso
já há 6.000 anos, e nós temos o nosso alimento, né? Deus cuidando de nós, dando alimentação para nós. Às vezes o homem estraga, né, as coisas, mas Deus fez tão certinho, né? Ele fez as estações do ano, né? Frio, verão, outono, porque esse é o ciclo, né? Da plantação. Você joga a semente no outono, passa o inverno, tem o inverno, e quando chega o verão, né? Os frutos desabrocham. Nós temos comida o ano todo, né? Temos aquele ciclo, né? E Deus trabalhando, Deus cumprindo a promessa, né? Frio, calor, verão, inverno, né? Todos. Eu fico pensando, né? É tão, às vezes, à noite, né? Você olha aquela escuridão da noite, né? Mas você tem a certeza que o dia vai chegar, né? E isso nunca falha, nunca falhou. 6.000 anos, mais ou menos, essa promessa. E toda essa sequência, né? Isso tudo, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, né? Eu sei que agora os cientistas dizem, mas essa é a rotação da Terra, o movimento da Terra. Mas quem criou assim? Não foi Deus? Deus criou. Por isso tem, né, aquele ciclo. Às vezes a ciência, às vezes os ateus querem contestar isso, mas não tem. Foi Deus que criou assim, foi Ele que fez assim. E Ele pode, num estalar de dedos, se Ele quiser, acabar com isso. Ele acabou o mundo com o dilúvio, Ele pode acabar, mas Ele é fiel. Ele nos ama, Ele está provendo cada dia para nós, né? Também, agora, faz favor, Luciana, o capítulo 9, 12 a 17, faz favor. Tá. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e você e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. E Deus está cumprindo, né? Deus está cumprindo a promessa dele, né? E ele deixou esse sinal para nós. Irmãs, é maravilhoso. Eu amo quando eu vejo o arco-íris nas nuvens. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu amo. Porque eu lembro da promessa que Deus fez, da fidelidade dele para com os filhos dele aqui na terra, né? Como Deus é maravilhoso, né? Ele cumpre. Então, por isso eu posso ter esperança, né? A minha esperança é baseada na fidelidade de Deus. A nossa esperança é na fidelidade de Deus, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar para nós é Jesus Cristo na cruz. Para mim não tem muitas provas da fidelidade de Deus, mas Cristo na cruz é o ponto alto, é o mais assim que comove a gente, que nos dá certeza, né? Cristo vivo, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar com ele, né? Essa é a promessa, essa é a garantia, né? Nós não vamos viver somente nessa terra. A vida para nós é lá na eternidade. É para lá que nós temos que olhar, né? É essa a promessa, é essa a esperança. E essa esperança ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode roubar a nossa esperança, né? Então, pensando nisso, eu gostaria agora de trazer aquele salmo, né?
essa ideia de plantar e colher para nós, para nossos dias, para aplicar para nós hoje, né? Como eu vou plantar a semente do amor, a palavra de Deus, né? Jesus sempre usou a palavra de Deus como a semente, né? Ele nos deu exemplos da semente, a semente naquela parábola das sementes, o grão de mostarda, né? Que é uma semente pequena, mas dá uma árvore, né? E daí os passarinhos fazem ninho, né? Dá toda aquela... Então, a semente é algo maravilhoso. Para mim, a semente é a esperança. A figura da esperança, para mim, é uma semente, né? Porque a semente, ela plantada e regada na terra, ela dá muito fruto, né? E assim é para nós. Quando nós plantamos, né? E às vezes a gente... Então eu fico pensando, né? Agora nós, na época que estamos vivendo, né? A gente escuta tantas pessoas desesperadas, pessoas com depressão, pessoas... Nossa, tanta dificuldade, né? Nós sabemos. Mas mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades que estamos passando, nós temos esperança. Nós temos esperança, né? Ontem eu estava, uma prima, né, falando com uma prima, e ela falou assim para mim, ai, não sei, eu estou em vontade, porque ela sempre está, eu estou falando com ela, sempre mandando mensagem para ela, né? E ela sempre está, sempre para baixo, né? Com esse negócio de isolamento, e preocupada com os filhos, e medo de pegar o vírus, né? É tudo aquilo que nós sentimos, né? Só que eu sempre falo para ela, mas a gente tem que, não pode ficar desanimado, nós temos que... Então, ontem ela falou assim para mim, hoje eu estou com vontade de desistir de tudo, eu não tenho mais força, eu estou aqui desanimada, não tenho mais força, não sei o quê. Daí, eu voltei a falar com ela, né, porque eu só consigo falar pelo áudio, aí voltei e perguntei, mas está acontecendo alguma coisa, o que houve, né? Pensei que alguém da família estava doente e tinha pego o vírus, ou outra coisa, né, assim. Não, prima, não aconteceu nada, é que eu fico assim desanimada. Daí ela disse, não tem, eu comprei umas frutas de manhã, mas só vieram entregar tarde, e agora quando chegou as frutas não tem água, porque ainda, além de tudo que nós estamos passando, ainda temos esse problema da água agora, né, falta de água. Agora eu não tenho água para lavar as frutas. E eu falei assim para ela, mas só isso? Só isso? Não tem ninguém doente na tua família está todos bem. Ela ficou assim, né? Digo, mas isso não é motivo para a gente ficar desanimado, né? A água vai voltar, amanhã ela volta e você lava as frutas. E assim é a nossa vida, né? Então, irmãs, nós temos tanta coisa que nós podemos fazer, né? Se a gente ficar em casa, isolada, que a gente só escuta, fique em casa, fique em casa. Nós temos que ficar em casa, realmente a gente entende, né? Ficamos em casa, mas não temos que ficar desesperada e entediada e tanta coisa assim. Tem tanta coisa que nós podemos fazer na nossa casa, né? Uma das coisas boas é ficar com a família, né? Estar ali com os filhos, né, os que têm as crianças, apesar das crianças ficarem muito inquietas, sem aula, é difícil conter, eu sei que tem toda aquela, né, mas tudo assim ainda, ficar com os filhos, estar ali, a presença, né, é gratificante, né. Também, irmãs, é tão bom a gente poder, eu vejo a igreja assim, né, apesar de nós estarmos assim, sem poder se reunir, mas a igreja está crescendo, né? Quantos batismos tivemos, né? Que notícia maravilhosa. São coisas para a gente se alegrar, né? Batismos, algumas irmãs que engravidaram, né? Que estavam tentando engravidar e agora veio a bênção, né? No meio de uma pandemia, mas
mas elas engravidaram, que bênção, e tantas outras coisas boas acontecendo, né? Então, isso é maravilhoso. Quando a gente pensa nas coisas boas que estão acontecendo na vida, nas nossas vidas, né? Só pelo fato de a gente estar bem, né, de saúde, e eu agradeço todos os dias, que eu sei que há muitas pessoas doentes, né? Muitas enfermas em hospitais, né? Mas como Deus tem curado, né? Tem curado pessoas. O irmão da Doraci, aquilo ali para mim foi um milagre de Deus, né? E tantas coisas Deus fazendo e trabalhando no nosso meio, né? Eu vejo assim que apesar de tantas coisas nós estarem impedidas de estarmos reunidas, mas a gente sempre está em contato umas com as outras, né? Eu vejo as irmãs assim se preocupando, levando comida para as famílias, né? Outro dia as mulheres se mobilizaram, levar uma cesta básica lá para uma família com as criancinhas lá. Então isso tudo é maravilhoso. Tudo isso a igreja está reagindo. Nós não estamos ali prostrados, chorando, não podemos nos reunir e não se esmorecer, né, a fé. Não, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar. Eu gosto de pensar numa historinha de duas rãs, né? Uma historinha de duas rãs, diz que elas caíram dentro de um balde de leite. Caíram no balde de leite, cada uma num balde, né? Uma caiu no balde de leite, e daí tentou se bater um pouquinho, mas eu não consigo sair daqui mesmo, né? Então, ela ficou ali e morreu. E a outra não, a outra ficou batendo, e tentava sair, ficava batendo, e aquele leite virou manteiga, e ela foi subindo, e até que ela chegou, assim, tanto que ela se bateu, o leite virou manteiga e ela conseguiu sair do balde, né? Então, nós não podemos parar. Nós temos que continuar, temos que lutar. Nossa luta continua, né? Eu gosto de pensar no apóstolo Paulo, numa passagem que me dá muita, me ajuda bastante, é 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 8, faz favor. 2 Timóteo do 4, do 6 ao 8. Sim. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o apóstolo Paulo também viveu em tempos difíceis, né? Eles estavam, essa época que essa carta foi escrita, acho que foi a última carta, né? Foi a última carta que Paulo escreveu, que ele já estava condenado à morte, né? Ele estava na prisão e logo ele seria executado, né? Quando ele escreveu essa carta. E se vocês puderem ler ela toda, 4 capítulos, é muito edificante essa carta, né? Ele sabia, né, que o fim dele estava próximo, mas ele ainda estava preocupado, falando com Timóteo, falando para ele se manter fiel, para que ele ensinasse outros homens a serem pregadores e que fossem fiel na palavra. Ele estava assim preocupado com a igreja, falando e animando e falando com eles. E eu acho interessante, assim, tem um versículo que ele fala que a palavra de Deus não estava presa. Então, a palavra ele estava na prisão, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não estava presa. Então, eu acho, assim, um dos pontos que eu queria falar, nós estamos isolados, estamos na nossa casa, mas nós podemos falar da palavra de Deus para outras pessoas. Nós podemos estar falando, animando, encorajando, falando de Cristo, falando do Evangelho, falando que Jesus vai voltar, Ele é a nossa esperança,
nós podemos estar transmitindo para outras pessoas, né? Porque a palavra de Deus, ela está viva e ela não está presa, né? Nós podemos, e nós temos meios de nos comunicar com outras pessoas, né? Apesar de não podermos estar na presença, nós podemos nos estar comunicando, né? Essa é a bênção que nós temos hoje, né? Podemos estar ligando. Uma das coisas que eu tenho procurado fazer, eu gostaria que as irmãs, talvez algumas de vocês estejam fazendo isso, é aquelas pessoas, aqueles irmãos que a gente não está tendo contato, que às vezes estão lá isoladinhos. Vamos achar um meio, aqueles irmãos que vocês vão lembrando, não soube mais notícia daquela irmã, daquele irmão. Procurem ver se vocês conseguem entrar em contato para ver como é que eles estão passando, para dar uma palavra de incentivo, né? Para reanimar a fé, para estar assim estimulando, né? Eu tenho procurado fazer isso, né? E eu acho assim que eu fico às vezes pensando, como é que será que está o Oswaldo e a Lindinha, que faz tanto tempo que eu não falo com eles, outros irmãos, Oswaldo e a Zumira, né? A Vilma, né? Não a Vilma Buca a gente tem mais contato com ela. A outra Vilma, aquela que mora lá na Vilas Oficina. Entrei em contato até com a Lenita esses dias, agora tenho conversado bastante com ela. Então, está sempre para estar animando esses irmãos, né? Isso acho que é uma coisa boa que a gente pode fazer. Outra coisa, né? Oração. Eu passo, às vezes, 2, 3 horas orando. Eu vou orando, lembrando, tudo que eu vou lembrando dos irmãos, eu vou colocando na oração. É uma coisa assim que a gente pode fazer. Uma coisa que dá esperança para nós, né? Já deu? 40? Faz tempo? Já. Então, irmãs, eu já estou, acho que já estamos extrapolando o tempo, né? Mas é coisas que a gente pode fazer. Então, vamos plantar, isso é plantar. E vocês podem ter certeza que nós vamos plantar e nós vamos colher frutos. Nós temos a nossa irmã Gertrudes, que faz 40 anos que ela ora para o filho dela. Toda a família dela já, os filhos estão todos convertidos, mas tem um filho que ainda não. E ela não cessa de orar por esse filho. Ela ora. E ela um dia falou assim para mim, será que eu vou morrer e não vou ver o meu filho? Eu falei, não importa se ele se converter depois, né? O tempo, Deus tem o tempo certo, né? Mas ela ora. E é assim que nós devemos fazer. Orar pelas nossas famílias, orar pelos nossos irmãos, e estar sempre colocando, plantando e colhendo, né? Às vezes nós estamos plantando chorando, né? Como diz naquele salmo. Mas nós vamos voltar felizes trazendo os nossos feixes, né? Então, vamos lembrar que plantamos e vamos voltar felizes trazendo, né? Vamos plantar, às vezes chorando, no sofrimento, mas vamos voltar felizes com a nossa colheita. Tá bom, irmãs? Era isso que eu gostaria de falar.